A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Esse vídeo aqui é um pouquinho diferente. Estou fazendo esse vídeo a pedido da irmã Valéria, né? Um beijo, irmã Valéria. Que Deus abençoe sua vida e continue te alcançando você, a sua família, os seus, e derrame muitas graças e muitas bênçãos, né? Ela pediu para eu fazer um vídeo mostrando a minha Bíblia. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e ressaltar um pouquinho da importância de estudar a palavra do Senhor, irmãos. Então, ela pediu para eu mostrar a minha Bíblia. Essa é a Bíblia que eu mais uso, é a versão nova, versão internacional, NVI. É o modelo dela de 2017, é uma Bíblia bem antiga mesmo, tanto que eu já colei ela. Eu já colei ela com fita um monte de vezes, porque ela tá abrindo, ó. Tá vendo? Ela tá abrindo essa Bíblia, a letra dela é média, não é grande. Eu tenho duas Bíblias, eu vou mostrar outra aqui. Essa daqui é a nova versão internacional, é a Bíblia que eu uso para pregar, tá? A Bíblia que eu uso para pregar é essa daqui. Ela é toda florida, ela tem o panorama bíblico aqui, ó. Calma aí, tem uma anotação minha que eu fiz. Ela tem um panorama bíblico para estudar, é muito bom, que é o quê? A nova versão internacional, ela é boa também para estudar, porque ela tem esse panorama bíblico. Ela tem aqui a data aproximada em que foi escrito o livro da Bíblia. Ela tem o autor que escreveu aquele livro da Bíblia. E aí ela tem o contexto histórico também, né? Para te dar o conhecimento do contexto que aquela nação estava vivendo, que aquele povoado, aquele império estava vivendo no ano que aquele livro foi escrito. Então aqui tem o panorama bíblico e ela também tem o mapa. Aqui ela tem um mapa, ó, o mapa de Êxodo. Aqui tem sinalizado aqui, ó, a travessia, todo o trajeto tem pontilhado em branco e em vermelho. Não vai dar para ver direito, mas tá pontilhado em branco e em vermelho todo o trajeto que o povo de Israel fez para chegar à Terra Prometida. Aí aqui também tem também tem outro mapa aqui do reino de Saul. Aqui, ó, reino de Saul, reino de Davi e reino de Salomão. E aí tá tudo escrito aqui, é bem detalhada essa Bíblia, ela é muito boa, eu gosto muito dela. Foi a minha primeira Bíblia de estudos que eu comprei. Aqui também tem outro mapa aqui do lado dos profetas e de todas as nações que eles visitaram, né? Aí tem Eliseu em Samaria, né? Também tem Tisbe, enfim, tem todo o trajeto que os profetas do Antigo Testamento traçaram e onde eles realizaram os milagres. Tem muitos mapas, tem o mapa do Império Assírio, do Império Babilônico, da Palestina e os mapas, o Império Romano, olha, o Ministério de Jesus. Aí aqui tem, esse daqui é o Ministério de Jesus. Aí tem tudo escrito aqui, ó, a cura da mulher cananeia que aconteceu em Tiro. Aí aqui, Jesus transforma água em vinho, que foi nas bodas de Caná. Tá tudo escrito aqui. Essa Bíblia ela é muito boa, eu comprei ela no aplicativo da internet, aquele chinês, vocês sabem? Que eu acho que não pode falar o nome aqui. Aquele chinês que chega geralmente rapidinho e que tem frete grátis. Eu comprei lá, né? Eu uso essa Bíblia para pregar, porque a tradução dela, e essa é a Bíblia que o Senhor me recomendou, me instruiu para eu pregar por ela. Por quê? Porque a tradução dela não é uma tradução difícil de entender, não é uma linguagem coloquial, que é aquela linguagem muito antiga, sabe, que fala divórcios, e aquela linguagem muito antiga, muito arcaica, sabe? Não é. É uma linguagem mais atual, porém respeita muito o texto fiel. Eu também gosto dela porque ela tem notas de rodapés. Olha, aqui ela tem escrito aqui embaixo a verdadeira tradução em hebraico, né? Ela é baseada, foi traduzida da Septuaginta Vulgata, né? Que é em latim, e também esqueci, irmãos, o nome. Do texto massorético, que foi encontrado lá nos rios Jordão, que foi encontrado lá perto bom, vocês entenderam, né? Então a tradução ela é bem fiel, eu gosto bastante, né? São os manuscritos aqui, tem
Tem as ressalvas em hebraico aqui, é muito bom e ela é de muito fácil entendimento. Essa versão é NVI. Também tem minha outra Bíblia que eu vou mostrar agora, que é essa Bíblia aqui, ó. É outra versão. Ela é uma Bíblia de estudos com anotações. E essa versão é da Almeida Corrigida Fiel, que é ACF, que é a versão mais utilizada nas igrejas pentecostais. Eu sou de uma congregação pentecostal, né? E lá na congregação pentecostal, eles usam essa versão, que é a versão Almeida Corrigida, né? João Ferreira de Almeida, essa versão aqui. Ela é muito grande, a letra dela é gigante, que é bom que eu consigo ler sem óculos. A capa dela não é dura, é mole. Ó, vocês estão vendo que ela tá toda marcada aqui porque eu estudo por essa Bíblia. Eu estudo pela versão da Almeida. Na verdade, eu estudo comparando as duas versões, mas eu inicio o estudo nessa Bíblia aqui, depois eu passo para essa daqui, né? E aí eu boto aqui todos os post-its que estão até apagando já nos textos que eu tô estudando mais recente. É muito legal porque a letra é enorme, a letra é muito gigante e lá no final tem anotações. Olha, ela tem uma linha aqui no meio que ela divide. Isso daqui tudinho são anotações sobre o texto, ó. Tudo isso daqui. Lembrando que, irmãos, sobre estudar a palavra de Deus, essas anotações, elas foram interpretadas por uma pessoa e foi escrito por uma pessoa. Mas nós precisamos lembrar que o quê? Quando a gente vai estudar a Bíblia, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a verdadeira interpretação do texto, quem dá é o Espírito Santo, tá? Por quê? Na teologia, se diz que a interpretação varia de acordo com a intenção do autor, com o contexto histórico, enfim, que a interpretação do texto ela é afetada por vários fatores. Mas eu quero que vocês saibam e se lembrem que quem dá a verdadeira interpretação do texto é o Espírito Santo. E é muito importante a gente estudar a palavra de Deus, porque, primeiramente, a gente conhece quem Deus é através da sua palavra. Então, você vai conhecer quem Deus é de fato através da palavra dele. Segundo, ninguém vai te enganar com falsas doutrinas porque você vai conhecer a verdade. Terceiro, você vai ser liberto de todos os pontos negativos, hábitos negativos, pensamentos negativos, comportamento negativo, pecados, vícios, tudo que for negativo na sua vida. Quando você começar a estudar a Bíblia, você vai começar a ser liberto dessas coisas. Por quê? Porque Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra. Por quê? Porque Cristo é o verbo. Então, a palavra é Cristo e é a fonte que nos alimenta, né? É o pão, é a água que nós precisamos. Então, irmãos, é muito importante para que a gente não seja enganado, porque a gente está vivendo essa era da tecnologia excessiva e acelerada, onde muita gente posta muita coisa, onde muita gente prega muita coisa. Só que o problema é que a maioria dessas pessoas pregam heresias, mentiras e distorção da palavra, tá? Tem gente, irmãos, Irmãos, vou falar um negócio aqui que eu não sei se vocês sabem, mas tem satanista que estuda a Bíblia só para se infiltrar dentro da igreja e propagar falsas doutrinas, para que o povo se aposte da fé sem perceber que se apostatou. A apostasia é o quê? É o abandono da fé verdadeira, genuína em Jesus Cristo. E aí, o que acontece? Tem muitos satanistas que eles estudam a Bíblia para distorcer a verdade e ensinar mentira para o povo. Porque o que acontece? O povo ele vai se desviar da verdade do evangelho sem nem sair de dentro da igreja. Porque eles vão aprender um monte de mentira, um monte de distorção. É por isso que vocês precisam, irmãos, estudar a Bíblia, em nome de Jesus. Vambora estudar a Bíblia, vambora, chega de preguiça. Vocês ficam 2 horas rolando o feed do Instagram, do Reels, aí, assistindo um monte de vídeo de comédia, assistindo vídeo de comida com inteligência artificial falando. Irmãos, vamos estudar a palavra. Então, é isso que eu queria ressaltar para vocês. Estudar a palavra de Deus é muito, 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 muito importante, tá? Principalmente agora que a gente está no início das dores, a gente está no princípio das dores. Então, para você não ser enganado, para você não ser comprado
pelo sistema maligno desse mundo, para que você não comece a aprender um monte de mentira, um monte de distorção, um monte de heresia dentro das igrejas pelos falsos mestres, você precisa conhecer a verdade, tá? E uma coisa que eu quero falar com vocês, irmãos, tudo que vocês escutarem, tudo, absolutamente tudo que vocês escutarem, vão procurar na Bíblia para ver se é verdade. Vocês não fiquem acreditando em tudo que vocês escutam não, tá? Vão procurar na Bíblia, vão orar. Pergunta pro Espírito Santo, isso que essa pessoa que tá falando é verdade, ou é heresia, ou é mentira, ou é distorção, ou é sofisma do diabo, é o quê? Aí você vai, ora, pede pro Espírito Santo te mostrar na palavra que ele vai te revelar. É claro que existem mistérios espirituais, mas eu tô falando de mistérios espirituais. Existem mistérios espirituais que não estão escancarados na Bíblia, que estão em forma de enigmas, em forma de mistérios que precisam ser revelados. E o único que vai revelar esses mistérios é o Espírito Santo, tá? Como está lá no livro de Daniel. Daniel ele vai dizer: o Senhor é aquele que revela todos os mistérios escondidos e ocultos para os seus amados, né? Para os seus justos. Então existem mistérios que não vai estar de forma escancarada na Bíblia, mas que vai ter alguma confirmação daquele mistério na Bíblia e que o Espírito Santo vai te ensinar, tá? Agora, não acreditem em tudo que vocês escutam não, tá? Pelo amor de Deus. Vamos parar com esse negócio de acreditar loucamente, cegamente em tudo que vocês escutam na internet. Irmãos, eu já fiz um vídeo gravando, explicando e falando, né, da situação que Deus me levou para uma live que tinha uma mulher fazendo uma live que ela colocou no nome dela assim: irmãos, eu não vou me estender, porque eu já tô começando a ficar com dor de garganta, eu vou encerrar o vídeo já. Só vou falar isso daqui e vou encerrar. Uma moça apareceu pra mim uma live dela e ela colocou lá no perfil dela missionária não sei das contas, e o nome dela que eu não vou falar, né? Que eu nem lembro também o nome dela. Mas ela botou lá missionária não sei o quê. E aí, eu não costumo, é muito raro eu assistir live na internet, justamente porque eu sei que tem muitos falsos mestres e falsos profetas ensinando um monte de mentira e um monte de heresia. Então eu não gosto de ficar assistindo live. Eu prefiro estudar a palavra e pedir pro Espírito Santo me ensinar. Vocês entenderam? Então, aí quando eu entrei, irmãos, essa mulher ela tava ensinando, mas era tanta mentira. Ela pegou a palavra, ela distorceu a palavra de uma forma que ela transformou a verdade de Deus em uma mentira tão cabeluda e tão louca. E as pessoas no comentário que acreditavam em tudo que ela falava, só dava amém, amém, glória a Deus, eu recebo, amém, é isso, ô glória, que não sei o que, aleluia. Recebendo um monte de heresia, recebendo um monte de sofisma. Por quê? Porque não abriu a Bíblia para pesquisar. Ela falou assim, basicamente, ela estava desencorajando as pessoas a casarem e permanecer no pecado da fornicação. Resumindo é isso. Ela estava encorajando as pessoas a não se casar e permanecer no pecado da fornicação. Morrer fornicando, entendeu? Morrer pecando, desagradando a Deus. E aí as pessoas, ao invés de fazer assim, nossa, eu vou abrir a Bíblia para ver o que está escrito na Bíblia sobre isso. Se fizesse só isso daqui, irmão, tu vai achar lá Paulo falando, Jesus falando. Irmão, tu vai achar Pedro falando. Tu vai achar lá, irmãos, Levítico falando, Deuteronômio falando sobre isso. Então, as pessoas recebendo, falando amém, glória a Deus, aleluia, eu recebo, eu tomo posse na minha vida de um ensinamento mentiroso, de um sofisma do diabo, de uma coisa assim, que ela tá querendo o quê? Destruir o povo de Deus, irmãos. Ela tá querendo destruir o povo de Deus. O plano dessas pessoas que estudam a palavra para distorcer a verdade é destruir o povo de Deus. Por quê? Porque Deus falou, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando o povo de Deus não conhece a verdade do Senhor, ele perece, ele é destruído. Irmãos, o inferno sabe disso. Irmãos, vocês não estão entendendo que nessa era, nessa geração de internet, o diabo tá usando gente que parece crente, que tem cabelo de crente, que fala igual crente, que se veste igual crente,
que usa saião igual a crente, que roda igual a crente, que fala em línguas igual a crente. O diabo está usando essas pessoas para destruir o povo de Deus. Como? Ensinando doutrinas demoníacas, ensinando heresias, ensinando o povo a pecar e falando para o povo que não tem problema nenhum pecar, porque Jesus é graça e onde abundou o pecado, superabundou a graça. O diabo está usando quem parece crente para destruir os verdadeiros crentes. Então, irmãos, essa é a importância de estudar a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você vai ir junto com essa galerinha que está sendo enganada. Se você não lê a Bíblia, você vai ser enganado. Você vai ser desviado da palavra da verdade. E aí você vai estar dentro da igreja, dando glória, aleluia, eu recebo, eu creio, desviado da verdade. Já parou para pensar? Irmãos, o grande plano do diabo nesse século de alta tecnologia não é tirar o crente de dentro da igreja, mas é colocar dentro da igreja quem ensina um monte de mentira, um monte de heresia e quem normaliza o pecado. Por quê? Porque o povo de Deus vai estar lá sentado, recebendo todo engano, recebendo toda mentira, recebendo toda doutrina do diabo, recebendo toda sofisma maligno. E aí aquela pessoa vai começar a viver uma vida de pecado achando que não tem problema nenhum. Vocês estão entendendo? Que o diabo não precisa tirar ninguém da igreja não, irmãos. Ele só precisa levar uma pessoa que vai desviar todo mundo da verdade lá dentro daquela igreja. Ele só precisa levar um falso mestre, uma falsa mestre que vai ensinar um monte de mentira e as pessoas vão viver engalbeladamente, pecando deliberadamente, de forma o quê? Com libertinagem, como Paulo falou, né? Porque é o que tem acontecido. O diabo tem usado os falsos crentes para pregar que a liberdade em Cristo é libertinagem. Mas não, liberdade em Cristo é uma coisa, libertinagem é outra. Liberdade em Cristo é ter a vida que Cristo te permitiu ter através do sacrifício no Calvário. Libertinagem é viver uma vida de pecado, de imoralidade, achando que você pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, da maneira que quiser, da forma que quiser. Isso é libertinagem, tá? Então, irmãos, vamos ler a palavra, vamos ler a Bíblia. Assim, deixa eu recomendar uma versão para vocês. Uma versão para quem nunca leu a Bíblia, está querendo estudar a palavra de Deus. Essa versão, eu vou recomendar três versões. NVI, Nova Versão Internacional, você vai entender tranquilamente, tá? Porque ela é uma versão que ela tem uma fácil linguagem para você conseguir entender mesmo. Eu também recomendo a versão Nova Almeida Atualizada, que é a versão NAA. E eu também recomendo a versão para quem tem dificuldade de leitura, mas assim, só para quem tem muita dificuldade de leitura mesmo. A versão VFL, é VFL, se eu não me engano, que é a versão fácil de ler, que é só para quem tem muita dificuldade de leitura. Se você não tiver muita dificuldade de leitura, estuda a palavra pela versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, ou NVI, que é a Nova Versão Internacional. Por quê? Nessas duas versões, ela vai te dar muitos detalhes, né, de tudo que você vai precisar saber ali da palavra, e também vai te dar informações sobre os autores, sobre o contexto, sobre quando foi escrito aquele livro da Bíblia, e é de fácil entendimento, não tem aquela linguagem muito difícil como a Almeida Corrigida, tá? Para quem tá aprendendo a Bíblia agora, eu não recomendo a Almeida Corrigida, tá? Eu não recomendo a ARA, que é a Almeida Revista Atualizada. Não recomendo a versão ARC, que é a Almeida Revisada e Corrigida. Por quê? Porque é muito difícil de entender, gente. É muito difícil de entender, de verdade. Olha só, vou ler só um negocinho assim para vocês verem. Enfim, é aquela linguagem matemática portuguesa, gramática muito difícil, tipo, e levantar-toei os vossos lombos cingidos, vai ser muito difícil de você entender,
se você estiver começando a estudar a palavra agora. Então é melhor você começar por uma versão mais fácil, mais tranquila, de mais fácil entendimento. Tá, irmãos? Então era isso, tá? Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar firme lendo a palavra pelo menos 10 versículos por dia, irmão. Pelo amor de Deus. 10 versículos, gente. É rapidinho. 10 minutinhos por dia só. 5 minutinhos de ler a Bíblia. É melhor você ler 5 minutinhos por dia do que você não ler nada. Por favor, gente. Por favor. É melhor a gente ler 5 minutinhos por dia do que você não ler nada. Olha, às vezes tem dia que pra mim é muito corrido. Eu faço muita coisa num dia só. E aí não dá tempo de eu ler a Bíblia direito, com calma, que eu gosto de estudar com calma. Eu fico, assim, a minha calma é 2 horas estudando a Bíblia, pra eu conseguir entender de verdade. Mas tem dias que não dá tempo, aí o que eu faço? Porque é um dia tão corrido, que eu tive que fazer tanta coisa, tanto compromisso, que antes de dormir, na cama eu abro a Bíblia, eu leio um pouquinho e eu vou dormir. Entenderam? Então não precisa você ler 10, 20 capítulos, um livro inteiro da Bíblia. Você começa de pouquinho, lê 5 minutinhos, depois quando você puder aumenta para 10 minutinhos, depois aumenta para 15 minutinhos, lê um pouquinho de cada vez, tá bom? O importante é conhecer essa verdade e ser transformado por essa verdade. Amém? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor.